Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 21 de julho e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje, mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, o vereador Leonardo Vasconcelos. Estou muito orgulhoso, muito honrado em poder receber você aqui nos estúdios da Rede CNT de televisão. Para nós sempre, Mauro, é uma honra muito grande participar do seu programa, o Fala Baixada, que é sucesso de audiência. E mais do que um programa, é um trabalho de utilidade pública, né? Porque você traz e traduz através dos seus programas e do seu trabalho o que o Estado do Rio de Janeiro e propriamente a Baixada precisam, e isso é uma utilidade pública sem tamanho, porque através das suas câmeras e através da sua voz, você dá a entonação necessária do que o povo fluminense precisa. Você sabe, a gente anda não só na Baixada, em vários lugares do nosso estado, né? E eu pessoalmente vou muitas vezes a Teresópolis, gosto muito de lá, um dos lugares mais belos do nosso estado, né? A região serrana toda, né? Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, aquela região muito bonita, mas especialmente em Teresópolis, ela não tem dado sorte com os governantes, né? Com os gestores municipais, né? Especialmente prefeitos. É verdade que em 10 anos houve vários prefeitos lá, né? Houveram, independente da eleição, diversos prefeitos foram afastados. Desde a tragédia de 2011, hoje nós temos 8 prefeitos, né? De 2011 até 2021, 8 pessoas passaram pela cadeira da prefeitura. Num lapso de 10 anos, né? Você verifica que a cidade não teve a estabilidade política necessária dentro do Poder Executivo para dar a entonação, a importância e, mais do que isso, a grandeza que Teresópolis merece como a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro. E como é que consegue fazer gestão numa turbulência política dessa natureza? Sim, é muito difícil. Agora, o que mais é importante de Teresópolis é a sua agricultura, né? Teresópolis tem o maior PIB agrícola do interior do estado do Rio de Janeiro, é o maior produtor de folhosas do estado, e essa força da nossa agricultura faz com que a nossa economia funcione. Porque o agricultor de Teresópolis recebe dinheiro de fora e gasta em Teresópolis. Então isso dá uma condição de empregabilidade do comércio funcionar e aí a cadeia produtiva por si só se desenvolve. Porque política pública de verdade, nesses 10 anos, com mais de 7 prefeitos hoje, o 8º no exercício da prefeitura, a gente verifica que o povo tem sofrido bastante por políticas públicas continuadas que vêm sendo fragmentadas a cada época. Isso é ruim para a cidade. Demais, demais. Agora, você está dizendo que a agricultura é o grande impulsionador do progresso da cidade de Teresópolis, vem sendo assim. E a parte do comércio também funciona de forma pujante, não? Como eu lhe disse, o agricultor de Teresópolis ele recebe dinheiro de fora, né? E esse dinheiro é gasto dentro de Teresópolis. E isso, quando a agricultura vai bem, os preços vão bem, isso reflete no nosso comércio da cidade, porque esse dinheiro passa a ser gerido e dimensionado dentro do nosso comércio. Mas é um comércio que também sofre bastante, porque nós temos 2 questões importantes em Teresópolis. A primeira é a agricultura, a segunda é o eixo do turismo. Teresópolis, pela questão da sua beleza, da sua importância, da CBF, da Feirinha do Alto, até pela sua hospitalidade, né? Teresópolis, todas as pessoas que você falar no Brasil, até no mundo, sabem que é Teresópolis, já viu falar de Teresópolis. Então, essas 2 divisas são muito importantes para a cidade. O dinheiro novo vindo do turismo e também da agricultura. Agora, Leonardo, essa instabilidade política vem atrapalhando muito, né? Demais. Quais foram as razões que levaram tantos prefeitos a serem substituídos, afastados mesmo? Né? Perfeito. Em 2011, com a tragédia, né, o prefeito Jorge Mário não conseguiu tocar a prefeitura e foi afastado pela Câmara. O vice-prefeito assumiu um dia e meio depois faleceu na função. O presidente da Câmara veio a ser o prefeito, e aí foi se sucedendo de afastamento em afastamento. Teve um prefeito que ganhou e, por questões do TSE, também foi retirado do cargo, até que tivemos uma eleição suplementar em 2018, que o prefeito atual ganhou e foi reeleito novamente agora, é quem vem mais tempo no cargo nos últimos 10 anos. Mas nunca foi político? Não, ele começou a política na disputa de 2018, na eleição suplementar. Mas é empresário? Sim, é empresário da cidade, é o prefeito Vinícius Clausen, que eu mando um abraço para ele. Hoje tem feito um trabalho que nós na Câmara buscamos de reerguimento da cidade através da boa relação, não é de submissão do Legislativo para o Executivo, mas da construção de políticas públicas necessárias
para que a cidade venha se desenvolver através de boa relação entre as duas casas. A Câmara tem quantos vereadores? A Câmara eram 12 vereadores e essa legislatura passou a ser 19. Então, nesses 19, o prefeito elegeu quantos? Eu creio que ele tem elegido 7 ou 8 vereadores. Os outros vereadores entendem a mensagem, o jeito de governar do atual prefeito? Sim, o mais importante da nossa Câmara, e eu tenho que propagar isso onde estiver, é que a Câmara tem dado toda a condição necessária para que o Poder Executivo possa desenvolver políticas públicas, hoje ainda mais na saúde, né? Com a questão dessa pandemia toda, e de infraestrutura. A Câmara tem aprovado mensagens de maneira rápida e urgente, de forma que dê condições ao Poder Executivo de caminhar. Mas também não quer dizer que não sejamos fiscais disso tudo, né? Teresópolis hoje tem uma CPI da pandemia, com a mesma mão que ela é ágil para que dê condição da cidade progredir, ela também é fiscalizadora com uma CPI que a gente vem apurando gastos do coronavírus, que não quer dizer que haja corrupção. Mas é um diploma importante dentro do Poder Legislativo, uma comissão própria, para averiguar se essa despesa está sendo feita de maneira eficaz. Isso tudo em relação à saúde, é isso? Isso. Especialmente o investimento da Lá Covid. também tem problema? Sim, como todo estado do Brasil, Teresópolis tem problema com o coronavírus, né? Nós temos um índice de mortes bem asseverado em relação à população, e isso traduziu-se através da Câmara o anseio do povo. Querer saber como esse dinheiro foi aplicado, da maneira que foi aplicado, e se ele foi de maneira eficiente e eficaz aplicado. Então a comissão está em andamento, ela está investigando, está apurando, e a gente espera que ao final dela nós tenhamos um resultado satisfatório para a população. Não é que Agora, de dar há indícios de irregularidade? Até o momento eu não vejo indícios de irregularidades. Eu posso ver ali alguns momentos de deslizes administrativos, mas a comissão ainda está trabalhando. Qualquer análise precipitada é precipitado da minha parte dizer se há uma coisa ou não. Mas eu vejo que há boa intenção em corrigir, em melhorar, e nós temos que, enquanto políticos, trabalhar por isso, né, para que a cidade venha a se desenvolver. A comissão instalada tem quantos membros? São 3 membros. Os vereadores? Presidente, relator Presidente e membro. é quem? O presidente é o vereador Rangel, Rangel. o relator é o vereador Teco, e nós temos o vereador Dudu do Resgate também compondo a comissão. Mas agora, nesse período de recesso parlamentar, está suspensa a atividade da comissão? A comissão, nesse período de recesso parlamentar, tem feito o seu trabalho administrativo de reorganização de documentos, de apontamento de relatórios, porque a comissão tomou para si grande responsabilidade, já ouviu muitas pessoas que foram lá prestar seus depoimentos, então está montando aquela árvore documental já caminhando para o seu relatório. Algum fornecedor desses aqui que forneceram para o Estado, que se envolveram naquela falcatrua do governador Wilson Witzel, daquele secretário maldito, aquele PM lá do Edmar, né, aquele time lá do pastor Everaldo, esses também forneciam lá? Teve algum fornecedor desse que esteve em Teresópolis e a CPI focou muito em cima disso, mas graças a Deus na cidade até o momento, eles vêm verificando que foi vendido ao preço adequado, correto, mas ainda estão sob investigação, porque são muitas nuances de investigação sobre essas pessoas, porque a pessoa que lida com esse tipo de coisa, conforme você disse, Everaldo, Edmar Santos, eles são maquiavélicos, né? Eles têm várias formas de arquitetar, de esconder e camuflar. Por isso a comissão tem demorado tanto, para que tenha um documento digno e, mais do que isso, verdadeiro do panorama do investimento do dinheiro da Covid na cidade de Teresópolis. Deixa eu insistir um pouco nesse assunto, vereador, porque isso é grave, né? Isso é... A cidade, por exemplo, uma cidade de Teresópolis não suporta mais mais um prefeito afastado, não é isso? Mas é bom ficar atento, principalmente com a prestação de contas. E aí eu queria lhe perguntar, o prefeito, quando recebe algum pedido de informação do Legislativo, ele tem atendido de pronto ou tem procrastinado? Sim, isso é uma briga da Câmara desde a outra legislatura, né, que eu fui vereador na outra legislatura e ele também era prefeito, é na rapidez da entrega dessas informações, tanto que nós modificamos a lei orgânica para que os pedidos de informação atinentes à Covid tivessem um prazo menor de informação a ser prestada, porque o nosso regimento interno e a lei orgânica fala em 30 dias de prazo para que a prefeitura possa produzir as respostas. Mas como é questão de saúde pública, as informações estão ali, é do dia a dia. Nós estamos vivendo a Covid, nós trouxemos isso para 15 dias e temos brigado para que esse prazo seja respeitado. Até porque, se não respeitar,
nasce ali uma infração político-administrativa. E o prefeito nesse sentido ele tem atendido. Tem atendido porque a Câmara tem sido, como eu lhe disse, ela tem sido mão amiga para o desenvolvimento, mas não abriu mão, hora alguma, de fiscalizar. Tanto que nós fomos a primeira Câmara no Estado do Rio, ano passado, a suspender o recesso no mês de julho, para que os trabalhos acontecessem de maneira rápida, contínua e sem parar, inclusive implantando o plenário virtual. Nós fizemos sessões híbridas, né, com cada um na sua casa, a questão do distanciamento. Nós chegamos a ter vereadores contaminados com a Covid que estavam em isolamento, mas participaram das sessões. Então, a Câmara, dentro da pandemia, não parou hora alguma. Eu tive uma informação que no desenvolvimento urbano da cidade, ela vem crescendo muito lentamente. Não sei se o senhor concorda com isso. Amigos meus que residem em Teresópolis, outros que têm casa lá de veraneio e tal, falam muito isso, que a cidade não desenvolve, ela parece que está andando para trás. Sim, inclusive nós ontem na Câmara tivemos uma audiência pública falando da questão das novas obras, né, de construtoras que vêm desmatando de maneira desordenada, a habitação de interesse social, que é aquela lei do governo federal que dá todo incentivo para a construção de habitação popular, tem sido feita em bairros que a gente entende que não são de interesse social, na verdade tem sido para atender vontade de construtoras e de um condomínio de interesses de pessoas que querem se enriquecer cada dia mais. Então hoje existe um movimento de meio ambiente de Teresópolis muito grande contra a construção desordenada e para que a habitação de interesse social, aquele dinheiro que vem da Caixa Econômica para construir habitação para quem mais precisa, seja investido para essas pessoas. Porque a gente tem verificado que isso tem sido condomínio de interesses de alguns empresários que têm se enriquecido cada dia mais com a especulação imobiliária. Isso é muito ruim, muito grave. É grave demais. E isso a Câmara está atenta também? Está atento. Ontem nós fizemos uma audiência pública. Em Teresópolis foi formado um grupo chamado Planeja Terê, de engenheiros, arquitetos, pessoas interessadas, pessoas da sociedade que estudam Teresópolis. E esse grupo hoje ele se formou de uma maneira muito bem preparada, em que vem debatendo a cidade de várias formas e vários vieses e nuances. E esse grupo nos entregou um relatório muito forte, demonstrando dificuldades em licenças ambientais, dificuldade em licenças de construção, que possivelmente algumas devam ser até anuladas, porque a gente verifica naquele momento ali que são questões graves. Todas ligadas a qual secretaria? Secretaria de Planejamento. Pois é. E lá a cidade de Teresópolis, o município, a prefeitura, tem autonomia para resolver a questão do ambiente, do meio ambiente? Se nós temos Secretaria de Meio Ambiente, aquilo que tem a ver com o ambiente na parte municipal tem sua autonomia, né? Lá nós hoje temos 3 influências, né? A estadual, porque temos um parque estadual, que é o Parque dos Três Picos. Cuidado pelo INEA. Cuidado pelo INEA. Tem o Parque Nacional, que é de interesse federal, e nós temos um parque municipal. Então nós, nesse momento, temos esses 3 órgãos se conversando pela questão do meio ambiente, mas o que se mais discute em Teresópolis é a questão do impacto de vizinhança que essas construções têm trazido, a questão das compensações ambientais, a pessoa vai desmatar de um lado, então ele tem que compensar, a palavra compensar já diz, tirou daqui, vai replantar ali, mas tem feito compensações com materiais que não são para o reflorestamento, são para compra de televisão, compra de aparelhos, conserto de ponte, que nada tem a ver com o meio ambiente. Então, uma das brigas maiores é que essa compensação seja investida no meio ambiente, porque o nome já diz compensação, não é troca, não é substituição. Então, nós temos batido em cima dessas construtoras, em cima do poder público, principalmente na Secretaria de Planejamento, para que verifique essas concessões dessas obras, que tem sido obra e construção para o desenvolvimento, a gente concorda que é, mas não fazendo de Teresópolis uma selva de pedra. Outra coisa que eu queria perguntar a você, presidente, em relação às construções irregulares. Sim. A fiscalização ela é suficiente, tem sido suficiente para travar a favelização, por exemplo, regiões que vão se tornando regiões favelizadas em razão da negligência do poder público municipal. Sim, a prefeitura não tem capacidade de fiscalizar tudo, né? E aí uma das formas que tem sido feitas para inibir essas construções irregulares em áreas de encostas é a proibição da instalação de luz elétrica e da instalação de água pelas concessionárias, porque quando você proíbe, a pessoa não vai fazer uma moradia sem ter luz e água. Então isso tem sido um mecanismo que a prefeitura tem conseguido de proibir a instalação da luz e da água através das concessionárias para que essas construções não venham a se desenvolver. Mas se formos olhar pelo ponto de vista do município,
Ele é incompetente porque ele é incompetente na fiscalização, não é por falta de competência, é por falta de mão de obra. Não tem gente preparada. Não tem gente preparada. Com relação também a gente preparada, eu queria perguntar, o secretariado municipal, a maioria é formado de pessoas de Teresópolis ou vem gente de fora? Não, a maioria de pessoas de Teresópolis, pessoas de bem, bons profissionais. O prefeito conseguiu reunir um grupo de pessoas que têm uma mente boa de desenvolvimento da cidade e acho que até por isso ele se reelegeu, né? Embora eu tenha sido adversário dele na eleição, tenha brigado contra o modelo dele de gestão e não concordo com muitas das coisas que ele faz, a gente também tem que respeitar a maneira administrativa em algumas questões, né? E uma das questões mais importantes que eu tenho a falar desse governo é a busca da unidade e da continuidade administrativa, a reorganização de uma prefeitura que teve 8 prefeitos em 10 anos. Então, o secretariado você acha que é positivo? Sim, todo lugar a gente tem que mexer alguma coisa, mas se a gente for olhar por cima, são pessoas capacitadas. Mas, presidente, se você concorda que o secretariado é bom, por que não consegue formar uma equipe fiscalizadora eficiente na questão do meio ambiente? Não só na questão do meio ambiente, mas na questão do planejamento, a Secretaria Também. de Planejamento que trata das construções. Eu julgo isso pela falta de concurso público, pela falta de renovação dos quadros técnicos da Prefeitura. Eu acho que a Prefeitura, nesse momento, tem que investir em capacitação e em captação de novos profissionais através de concurso, porque hoje nós não temos um quadro de fiscais em quantidade que dê para acompanhar o crescimento da cidade. Isso vem prejudicando. Vem prejudicando porque onde não tem fiscalização efetiva, prospera a desordem, né? Um empresário chega lá, quer fazer um prédio, quer construir um prédio. Ele resolve rápido a licença? A burocracia não é tanto, ele apresenta a sua documentação, mas no papel foi aprovado. Agora, como é que está desde o papel para a edificação em si? Como é que isso tem sido feito? Eu acho que faltam fiscais na prefeitura para ver a execução daquele projeto que foi apresentado no papel. Nós tivemos um caso em Teresópolis há poucos dias de uma casa que foi construída numa rua em cima que teve que ser totalmente demolida porque ela foi construída fora da concepção do projeto e já vinha atrapalhando 8 ou 9 residências na rua de baixo. Ela começou a ter uma fissura e uma quebra de maneira que aquele morro todo ia descer e iam derrubar 8 casas. Aprova no papel, mas não tem acompanhamento na obra. Não tem acompanhamento na obra. E o cara que está construindo também avança sabendo disso, que não há fiscalização. Sim, justamente. Ou por qualquer outro motivo também, ele começa a fazer o que quer. Então, né? A parte documental eu vejo até que é boa, a prefeitura monta seu bom processo dentro da ABNT, dentro das técnicas e das normas. Mas o dia a dia, o chão da rua, o chão da obra, faltam fiscais. Em caso de construção de prédios, o impacto na rede de esgoto, nas águas pluviais, também é muito significativo. É muito significativo, tem que ser acompanhado. É mais do que isso, a questão da quantidade de condomínios que tem nascido em alguns bairros importantes, como Quebra-Frascos, que é um bairro de maior preservação dentro da cidade, que você pega ali a serra de Teresópolis para Petrópolis, e agora tem saído vários condomínios ali que estão em processo de legalização na prefeitura, em que a gente tem debatido a questão da taxa de ocupação, como é que tem que ser a taxa de ocupação daquele solo, a montoeira de lotes a 300 a 400 metros quadrados, você vai ver ali uma quantidade de lotes que vai fazer uma selva de pedra dentro de uns poucos santuários do estado do Rio de Janeiro, que é o bairro de Quebra-Frascos, que faz a ligação da Serra de Teresópolis com Petrópolis. Presidente, queria pedir licença ao senhor por alguns minutos, para o nosso primeiro intervalo, e propor que possamos conversar sobre aquela tragédia que até hoje Teresópolis sofre. Estou conversando aqui com o presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, vereador Leonardo Vasconcelos. Nós vamos voltar rapidinho. A gente volta já. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Anuncie na líder em outdoor da Baixada Fluminense, Somel Outdoor. Entre em contato e faça o seu orçamento. Somel Outdoor, a garantia de sucesso na sua divulgação.
Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos. Leonardo, podia ser meu parente, mas não é, né? Pois é, mas Mauro Vasconcelos e Leonardo Vasconcelos... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Queria falar sobre um assunto trágico para todo o estado do Rio, para o Brasil e para o mundo. Aquela tragédia que aconteceu há 10 anos, 10, 11 anos. Foi em 2011, janeiro de 2011. Lá em Teresópolis, Friburgo, né? Em que centenas de pessoas perderam a vida e ainda existe gente desaparecida até hoje, é isso? Verdade. Foi a maior tragédia climática do Brasil, né? Eu me lembro como se fosse agora, na madrugada um barulho diferente de chuva e tal, e quando nós amanhecemos, parte da cidade estava tomada, totalmente desgraçada, ceifando aí quase mil pessoas, né? E existem muitas ainda até hoje desaparecidas. E de lá para cá, Teresópolis tem sido verdadeiramente Teresópolis através do seu povo, da sua gente, mas ainda falta muita coisa. O Estado ainda falta entregar moradia para muitas pessoas que ficaram desabrigadas. Embora tenha sido feito 1.600 apartamentos, tem um déficit habitacional para a reposição dessas pessoas que ficaram desalojadas de quase 800 famílias. Então ainda nós temos 800 famílias, algumas sem aluguel social, outras no aluguel social que o valor é totalmente desatualizado, acanhado, que não dá para a pessoa pagar uma moradia adequada e que estão à sorte do governo do Estado para que dê novamente aquela condição da pessoa ter o seu lar. Tá, e a cobrança? Tem sido efetiva. O governador teve na cidade de Assis de Julho, que é aniversário de Teresópolis, reafirmou seu compromisso com a habitação, também falou da questão da RJ 130, que é o maior eixo de escoamento de mercadorias agrícolas do Estado. Ele anunciou lá um investimento de quase 70 milhões de reais para recuperar 68 quilômetros de estrada que a gente espera e vem cobrando. Nós, dentro da Câmara, como representantes de Teresópolis, sentimos muita falta da RJ 130, voltar a ser a RJ 130, porque ela foi reformada em 98, ainda no governo Marcelo Alencar, e desde lá para cá sem manutenção alguma. Ainda sobre a tragédia, à época o governador era o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. O secretário de Obras, o Luiz Fernando Pezão. Isso. Foi para lá, praticamente morou lá alguns dias, né? A gente achava que ia ter solução prática, que os projetos iniciados iam ser concluídos. Agora, quando não conclui, quando os governos se sucedem, o próprio governador, o secretário Pezão, virou governador depois, né? E parte dessa culpa recaiu sobre o governante, com certeza, né? Sobre o chefe do governo do Estado, que não acelerou a conclusão de obras e o início de várias outras que poderiam minimizar o sofrimento dessa gente toda. O senhor concorda? Concordo, porque você veja, a tragédia foi em 2011 e as primeiras moradias começaram a ser entregues em 2017. Né? Já é uma demora absurda. Já era uma demora aí de 6 anos, né? 5, 6 anos. E ainda temos aí 800 famílias sem a moradia, que foram retiradas das suas residências, claro que por questões de não desabamento, por questões ambientais, mas que já se passaram-se 10 anos e até hoje não entregaram novamente a moradia, conforme foi prometido, conforme foi pactuado com o INEA. Existiram várias reuniões, existiram vários acordos assinados por documento, de maneira que garantiriam as moradias dessas pessoas, e já se passaram 10 anos, a gente já vai vendo aí a troca de uma geração em que essas pessoas vivem da expectativa de um dia ter sua moradia novamente. Absurdo isso. Um absurdo. Agora, é verdade que por um longo tempo, pessoas que tiveram seus parentes, seus filhos, seus pais desaparecidos, era comum ver no centro da cidade, especialmente no centro, pessoas vagando assim, sem Sim, ter... durante um tempo, isso abalou muito o psicológico do teresopolitano e que realmente, como você disse, pessoas ainda ficaram perdidas. A minha mãe, por exemplo, foi atingida pela tragédia. Em 2011, a água chegou até o teto da casa dela, ela foi retirada por vizinhos, né? Morava na região de Três Córregos, e hoje mora em Rio das Ostras porque ela se sentiu amedrontada daquela confusão toda, viu vários vizinhos serem desalojados e alguns até morreram, e ela foi embora para outra cidade por medo de não querer retornar novamente para Teresópolis. Um impacto emocional muito grande naquelas famílias que foram diretamente atingidas. Agora, para a cidade como um todo,
teve um período de um impacto negativo muito grande, né? Sim. As pessoas iam a Teresópolis, quando mudou o tempo, já ficavam assustadas, medo. Com certeza. Isso já não existe mais. Já não existe mais por superação do próprio tempo, né? E por superação do nosso povo, pela nossa condição de receber bem e de demonstrar que Teresópolis, apesar da falta de política pública municipal e estadual, ela tem um povo que conseguiu se reerguer. Para fechar esse assunto, os técnicos, os que entendem desse assunto, estudaram esse fenômeno lá, o que aconteceu, foi o quê? Foi um acúmulo exagerado de água? Sim, os técnicos diziam que foi pela questão do El Niño, né? Existe uma corrente de água muito forte que começa na região central do Brasil e ela tem que desaguar no mar. Essa chuva ela sempre existe, só que a queda dela verdadeira já é em alto mar. Mas como a questão climatológica do El Niño e a questão de um superaquecimento, esse bolsão de chuva que nasce no centro do Brasil, ele desagou em terra porque ele já vinha muito pesado, ele não teve força para chegar no mar. Essa chuva ela sempre acontece, ela nasce no centro do Brasil e vai para o mar. Ela, infelizmente, caiu em Teresópolis porque ela já vinha pesada, foi uma questão climatológica importante que fez essa precipitação como nunca se viu. Agora, há garantia que não se repita, ou não há garantia nesse sentido? Na questão do tempo, hoje não tem mais garantia. Eu costumo dizer que em Teresópolis, por ser a cidade mais alta do estado, ela tem as 4 estações em um dia só, né? Então a gente vê o sol, vê a chuva, vê o inverno, o dia todo passam 4 estações num só dia. E isso não há garantia de nenhum ambientalista, de nenhuma pessoa que estude o clima, que estude o tempo, nem de geógrafo, ninguém pode dar essa garantia. A garantia que existe é que essa nuvem sempre passa para desaguar em alto mar, mas como ela veio pesada naquela ocasião de 2011, ela fatalmente estourou em terra. Foi uma situação atípica. Atípica. Muito bem. Presidente, queria falar contigo a respeito de um outro assunto que a gente observa quando vai a Teresópolis. E a parte do desenvolvimento social das pessoas mais carentes. A gente não via muito em Teresópolis pessoas dormindo na calçada, né? Isso parece que ficou meio largado pela gestão municipal. Não sei se o senhor concorda com isso. Sim, eu entendo. Falta de assistência social. Faltou. Eu entendo como político que o governo tem que trabalhar para quem mais precisa. Ele não foi feito para dar lucro. Ele foi feito para criar políticas sociais de reequilíbrio da cidade, do ordenamento e ajudar quem mais precisa. E com essa falta de apoio social, a Câmara lançou um projeto esse ano pioneiro, até dentro do Poder Legislativo de todo o Estado, que foi a campanha Compartilha Teresópolis. No auge da pandemia, na segunda onda desse ano, pessoas sem trabalhar, muitas faxineiras, pessoas que trabalham com capina, pedreiros, serventes, que são diaristas em si, estavam trancados em casa por causa da doença, não poderiam trabalhar, e a fome assolou não só Teresópolis, mas como todo o estado do Rio. E nós fizemos a campanha Compartilha Teresópolis em 18 dias. Arrecadamos mais de 20 toneladas de alimentos, né? Fizemos uma cooperação técnica junto com a Cruz Vermelha, que foi quem diagnosticou as famílias mais vulneráveis e fez a distribuição de mais de 1.000 cestas básicas a essas pessoas. Então a Câmara pegou essa força social, embora não seja sua função, para atuar e agir. E em cima disso eu criei também um programa que já se tornou lei, o prefeito está implantando, que é o Café Popular. Vai ser ali na região da rodoviária, a R$1, servindo um café da manhã digno aos trabalhadores que vêm do interior, por isso na rodoviária, e os que vêm dos bairros mais simples e mais modestos, para que possam vir para o centro da cidade trabalhar. Foi criado aí o Café Popular, que está para ser inaugurado no mês de agosto. Esses 2 projetos de sua iniciativa vêm mobilizando a cidade, não é isso? Sim. Os empresários, os comerciantes, donos de redes de supermercados, participaram desse mutirão? Sim, nós tivemos alguns supermercados que fizeram doação de cestas básicas. A maioria dos supermercados foram postos de coleta e incentivaram a que as pessoas fizessem doação. Então, o povo de Teresópolis se uniu de quilo em quilo para alcançarmos mais de 20 toneladas e distribuímos aí mais de 1.000 cestas básicas. Agora, presidente, o orçamento da Câmara de Vereadores dá margem para, na sua gestão, tem sobrado recursos? Porque a Câmara não existe a possibilidade da Câmara, tendo recurso, comprar. Não pode. Para distribuir. Ela tem impeditivo legal. Mas aí como é que faz se houver recursos
de sobra, por exemplo? Como é que o senhor faz? Foi um ponto muito importante que você tocou. Ano passado, a Câmara recebeu 18 milhões de reais no seu orçamento. Ela, mês a mês, recebe 1 milhão e pouco. O duodécimo. O duodécimo, que no final do ano deu o total de 18 milhões. Nós conseguimos devolver 2 meses inteiros desse duodécimo. 2 milhões e 670 mil reais. E naquela altura o prefeito se comprometeu a pegar esse dinheiro e investir em políticas públicas de saúde e que a gente vem cobrando esse investimento. Uma outra questão muito importante, quando eu falei da questão do café popular, o prefeito está construindo o programa Café Popular e a Câmara mensalmente fará uma devolução de 10 mil reais para comprar gêneros como o pão, o leite, o café, o açúcar, de maneira que o trabalhador só possa pagar R$1, porque não fazer uma refeição de qualidade, com fruta, com leite, café, e tudo acompanhado por nutricionista, e isso, logicamente, R$1 só não comporta. Então, a Câmara mensalmente fará uma devolução de 10 mil reais aos cofres da Prefeitura para ajudar nesse montante e para compor essa tabela aí. 120 mil reais por ano. Por ano. Acho que é suficiente, mas é complementar. Não é suficiente, mas é o que a gente pode. Nós já temos feito uma política austera esse ano de economia, e eu entendo que no fim do meu biênio, né, eu comecei um novo biênio esse ano que vem eu termino a minha administração, e entendo que eu deva devolver aí mais uma condição importante, de forma que nós venhamos a demonstrar que a Câmara, dentro da nossa administração, fez a maior devolução em todos os tempos. Eu só diria que estamos falando aqui de várias coisas de dificuldades, que é o que a gente toca mesmo, né? Claro. Falando de coisas boas e outras não tão boas. Nesse enfrentamento do Covid, a gestão municipal ela foi muito atuante, ou o senhor acha que poderia ter avançado mais? Poderia ter sido mais incisiva, né? Sim. Lá nós temos o ginásio chamado Pedrão, que foi feito lá um centro de triagem para a Covid. Então as pessoas vão até lá, fazem o teste, se for diagnosticada, vai para casa. Eu, no meu entendimento, eu acho que ali naquele centro da Covid, a pessoa foi diagnosticada, tinha que ter um pequeno lugar para a pessoa ficar ali acomodada, receber sua primeira medicação, e aí sim ela tem condição de ir para casa, um carro da prefeitura levaria essa pessoa para o isolamento da sua casa para passar lá a sua convalescência. Mas não, a pessoa chegou lá, fez o exame, ela está com Covid. No mesmo ônibus que ela veio contaminando, ela volta com desespero, porque não tem um remédio, não tem uma certeza, e volta para casa contaminando outras tantas pessoas. E por isso Teresópolis teve aí um dos maiores índices de mortalidade relativa à sua população. Porque, embora a saúde de Teresópolis ela tenha grandes profissionais, a gente respeita, nós temos lá uma das maiores faculdades de medicina desse Brasil, nós temos dificuldade na administração e na gestão da crise do coronavírus. Interessante o senhor falar que a pessoa diagnosticada é mandada de volta para casa sabendo que ele está e vai contaminando. É incrível isso, né? Com tanta gente, tanto catedrático, tanto doutor, tanta gente especializada, secretário e tal. Não tem ninguém capaz de aceitar uma orientação dessa? Essa foi uma briga minha. Criasse lá, não uma enfermaria, mas um local de triagem que a pessoa ficasse ali deitada, acomodada, recebesse a primeira medicação, até um tratamento psicológico, porque naquela altura do auge da pandemia, quando você estava contaminado, já para muitos era uma sentença de morte antecipada. E a pessoa ia embora pela rua fora chorando e contaminando todo mundo. Tinha que ter ali ambulâncias, ou então telefonar. Você tem um familiar, telefona, tem um carro próprio, vem buscar. O critério é esse, vai para casa e nós dia a dia por telefone vamos acompanhando, vamos monitorando, mas não. Deu o resultado, a pessoa ia embora contaminando do mesmo jeito que vinha. Coisa simples de fazer, Simples de fazer. Vontade política. Presidente, eu queria pedir licença mais uma vez para o nosso outro intervalo, último bloco do nosso Fala Baixada, falar da situação política da cidade, uma vez que a cidade não tem nenhuma representação, nem estadual, nem federal, e já teve no passado. Vamos falar sobre isso? Perfeito. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, estou conversando aqui com o presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, vereador Leonardo Vasconcelos. A gente volta já. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Anuncie na líder em outdoor da Baixada Fluminense, Somel Outdoor.
Entre em contato e faça o seu orçamento. Somel Outdoor, a garantia de sucesso na sua divulgação. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o presidente da Câmara de Teresópolis, o vereador Leonardo Vasconcelos. Vereador Leonardo, vamos falar da representação política da cidade. No passado, a cidade tinha boa representação política, vários deputados, mas de um tempo para cá, a cidade não tem conseguido eleger ninguém. Teresópolis chegou a ter 2 deputados federais, né? E 2 deputados estaduais, em ocasião até simultânea. E de 2014 para cá, nós não temos mais representantes nem em Brasília, nem na Alerj. Isso tem feito com que a cidade não possa se desenvolver de melhor maneira. Porque eu acredito que a solução da cidade está fora de Teresópolis. A solução que eu digo é investimento, em recursos, em políticas de reposição de informações importantes, como, por exemplo, na questão da tragédia. Se nós tivéssemos um deputado na Assembleia, com certeza o governo já teria feito as 800 moradias necessárias para que essas pessoas não tivessem desalojadas até hoje. A questão da estrada, mesmo a RJ 130, se tivéssemos um deputado, com certeza aquele asfalto já teria saído. E quem é que a cidade vota em quem, então? Sim, A cidade vota em quem não corresponde, é isso? Perfeito, porque Teresópolis está entre as 20 cidades em maior quantidade de eleitores do estado, né? Então ela tem condição perfeita de eleger o seu deputado. Mas Teresópolis vota muito para fora, vota muito para candidatos de fora, que são bem representados no voto, mas que não voltam para entregar o seu trabalho. Então eu creio que a cidade tenha que construir uma nova figura, um novo nome, que possa ser cobrado. Você que mora em Teresópolis, principalmente você que vive na cidade, que vota na cidade, não pode mais votar nessa gente que não tem compromisso com a cidade. Eu aqui na região nossa da Baixada defendo muito isso. As pessoas votam sem saber quem, não sabe nem quem. Se você pergunta, em quem você votou para deputado? O cara não lembra. Em quem você votou para deputado federal? Não lembra. E isso vem prejudicando muito o desenvolvimento de toda a região, mas da Baixada Fluminense especialmente. Você vê, a Baixada tem quase 4 milhões de habitantes em 13 municípios, né? É maior que muito estado brasileiro. Verdade. Mas de vários estados brasileiros são menores do que a Baixada Fluminense. A Baixada é um estado, dentro do estado, né? A região serrana também, igualmente. Então, se as pessoas pararem de votar em pessoas que elas sabem que não correspondem com o que a cidade necessita, o que a população necessita, na verdade, a população, quando vota em quem não corresponde, ela está votando contra si própria. Isso tinha que parar isso, né? A cidade já observou isso e está criando um sentimento para que nós venhamos novamente a termos o nosso deputado estadual, o nosso deputado federal, porque, como eu te disse, nós precisamos desses despachantes. Esse é o nome verdadeiro, não é de político, não. É de despachante nas esferas de governo para trazer para a cidade, para a região serrana. Nós somos 16 municípios na região serrana que correspondemos a quase 1 milhão de eleitores. Olha então isso. É uma grandeza importante. E nós precisamos desses representantes ali estabelecidos para serem os nossos despachantes, seja aqui na Assembleia, seja em Brasília. Agora, presidente, eu fico impressionado com essa falta de representatividade política, isso me revolta um pouco. Me revolta um pouco, não, me revolta muito. Eu sou do jeito que ou revolta muito ou não revolta nada. Os senadores, hein? Nós temos 3 senadores, né? Aí o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, temos lá o senador Romário e tem o senador Portinho, né? Que assumiu em razão do falecimento do Harold de Oliveira. Os senadores também nada, né? É verdade. Eu tenho uma crítica muito importante sobre o estado do Rio de Janeiro, que nós não temos senador desde Darcy Ribeiro. Desde o professor Darcy, a gente não vê um senador de importância para o estado do Rio de Janeiro, que demonstre a força do estado do Rio de Janeiro dentro do Senado Federal. De lá para cá nós tivemos senadores, até tivemos o Sérgio Cabral, que depois foi governador, mas um senador acanhado, que na função de Senado não representou bem o Rio de Janeiro. Qual o senador que nós temos desde Darcy, desde 97, que foi quando ele faleceu, 96, 97, nós não temos mais um nome importante no Senado que demonstre a força e a pujança do estado do Rio. Isso é uma outra coisa que o eleitor precisa se debruçar. Tem que se debruçar porque o Senado é uma casa importante, né, de 81 homens que pensam e fazem o contrabalanço da Câmara junto ao governo federal
E o Rio de Janeiro não pode deixar de eleger um senador. Desta vez elege um só, né? Um só. Não pode deixar de colocar lá um homem que conheça bem o Rio de Janeiro e que seja um diplomata, porque o senador já tem aquela função de diplomacia, né? Que saiba levar à presidência da República e às esferas de governo a importância do nosso Estado. Que seja comprometido com com as nossas vontades. né? Isso aí. E outra coisa, o mandato é de 8 anos, né? De vereador a presidente da República, os mandatos são de 4. Eu não entendo, já perguntei para vários, menos para os senadores, né? Que eles não querem mexer nisso. Né? Por que o mandato de vereador a presidente, vereador, deputado estadual, federal, governador, prefeito, presidente é de 4 e o do senador 8 anos? Lá são 3 senadores, né? Uma eleição são 2, na outra é 1 senador. No desenho do Estado brasileiro, eles fizeram isso porque seria a única casa que daria importância de sobrepassar os mandatos, havendo uma alternância de entendimentos, mas mais do que isso, a consolidação das leis e de representatividade. Mas a gente vê isso dentro da democracia hoje, depois da Constituição de 88 para cá, já com todos esses anos, em que eu acho que tinha que ter eleição para os 3 senadores de 4 em 4 anos. Eu também, essa representatividade de 3 senadores por cada estado, por exemplo, o estado de Alagoas não tem a mesma representatividade de São Paulo. Verdade. E pela forma equânime que eles acharam, 3 para cada estado, por isso que a gente vê gente migrando. Né? Tinha um senador que é daqui, Salgado de Oliveira, Salgado Filho. Não, aqui daquela universidade, Salgado de Oliveira, o Wellington Salgado, virou senador, ele era suplente de senador do Hélio Costa em Minas. O Hélio Costa virou ministro, depois foi descobrir que ele queria vaga de suplente em qualquer lugar, encontrou em Minas, mas poderia ser no Nordeste, poderia ser em qualquer lugar, ele queria ser suplente, primeiro suplente, porque ele vislumbrava a possibilidade de virar senador, sendo suplente num outro estado, senão aqui. É um negócio difícil da gente entender. É verdade. Mas são coisas da política, né? Eu acho que esses 3 senadores têm que ser renovados de 4 em 4 anos. A gente conhecendo a política brasileira como sabe, temos certeza que isso não vai acontecer, mas seria o melhor. Também acho. Presidente, nosso tempo está se esgotando. Eu quero lhe convidar para outras vezes vir aqui. Gostei muito desse nosso bate-papo. Estou vivamente e positivamente impressionado pela sua desenvoltura e pela forma com que o senhor defende o povo de Teresópolis, da região serrana toda. Por isso, nesse final do nosso programa, quero entregar as nossas câmeras, colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Agradeço ao programa Fala Baixada, a você, Mauro, a toda a sua produção, por ter a sensibilidade de ouvir municípios como Teresópolis. Através do seu programa e da rede CNT, vocês têm demonstrado para todo o Estado a importância de cada um dos 92 municípios. Então, como eu disse no início, esse seu programa é de utilidade pública, porque dá voz aos pequenos para todo o inteiro. Parabéns. Presidente, só uma pergunta, uma curiosidade. Você está com quantos anos? 37. 37 anos e 2 mandatos. Sim. Isso. Com 37 anos, um defensor do povo da Serra, um defensor do povo do Estado do Rio de Janeiro, participando aqui do nosso Fala Baixada. Obrigado, presidente. Muito obrigado, muito obrigado. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.